Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Refletir a Palavra de Jesus é fazer com que o próprio Jesus esteja dentro de cada um de nós, e na verdade está, para fazer com que a nossa caminhada, a nossa família, seja revigorada pelo seu sangue, pelo seu corpo, pela sua palavra. E hoje, no dia 29 de abril, nós vamos meditar sobre o Evangelho segundo São João, do capítulo 6, versículo de 60 a 69. Meditar a palavra de Deus, justamente nessa terceira semana da Páscoa, é meditar o próprio ensinamento que o próprio Cristo nos oferece através da Boa Nova. Essa Boa Nova, que é o seu Evangelho, que vem fazer com que a nossa vida tenha um sentido. Caminhar com o ressuscitado é caminhar como os seus discípulos caminhou, e hoje somos convidados como discípulos e missionários de Jesus a continuar o trabalho da missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde ele estava? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia entregado, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser aquele que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra que nos alimenta nesta terceira semana da Páscoa. Sempre são leituras voltadas para o sentido da ressurreição. No texto de hoje, João nos apresenta os seus discípulos, não os 12, mas outros discípulos que o seguia também Jesus. Jesus vai falar sobre a carne e o sangue, e os seus discípulos se escandalizam. Eles dizem que a palavra era muito dura, e Jesus vai dizer a cada um deles que é necessário que possamos ouvir e enxergar justamente a verdade. E a própria verdade era aquele que estava ali, era o próprio Jesus. Jesus é a própria verdade. E diante da realidade que estava acontecendo nesse momento, os discípulos que disseram que as palavras tinham sido muito duras, então eles saem, e muitos deles abandonam o discipulado de Jesus. Abandonar o discipulado de Jesus é abandonar o nosso compromisso de cristão. Abandonar a missão que Jesus dá para cada um de nós é dar as costas ao reino de Deus.
E cada vez que nós vamos sempre pedindo força, coragem a Deus na pessoa do seu Filho Jesus, para com que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos da missão, Ele vai encorajando e fazendo com que os nossos corações fiquem cada vez mais fervorosos para ouvir, escutar e meditar a própria palavra de Jesus. E Jesus indaga aos 12 discípulos: e vós também não quereis ir embora? Essas palavras de Jesus, meu irmão, minha irmã, coloca também para cada um de nós. Jesus também está perguntando a cada um de nós se no longo da missão, no longo do trabalho, no longo de todo um período do tempo que Jesus passou feito homem aqui na terra, curando, salvando vida, ressuscitando, expulsando demônios, e os próprios discípulos foram testemunhos oculares de todos esses sinais e prodígios. E simplesmente nós, quando abandonamos, é como que nós abandonamos o barco e jogamos o remo fora. Cada vez que nós pensarmos dessa forma, nós não estamos acreditando verdadeiramente no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E essas palavras também ressoam no coração de cada um de nós, quando o São Pedro, ele toma a palavra e vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tem palavra de vida eterna. E essas mesmas palavras, meu irmão, minha irmã, é como nós também colocamos no nosso dia a dia. A partir que nós se envolvemos na missão de Jesus, nós não temos mais como se envolver em outro tipo de missão. Se envolver na palavra de Jesus, na missão que Ele oferece a cada um de nós, é como Ele mesmo diz: é pegar o arado e não olhar para trás. É pegar o fardo e fazer com que o fardo suavize cada vez mais, que o próprio Cristo estará conosco naquele momento, na nossa caminhada, para nos encorajar. Nunca devemos colocar os nossos pensamentos para com que nós possamos voltar atrás e deixar o trabalho em vão. Temos que prosseguir, temos que adiantar, temos que avançar nas águas mais profundas e saber que Jesus está conosco. Ele prometeu que nunca vai deixar nenhum de nós órfão na nossa caminhada e na nossa vida. Esse ensinamento também de hoje para a nossa família, para nós que muitas vezes nós queremos abandonar algo, abandonar o nosso trabalho, abandonar a nossa missão, por alguma coisa que aconteceu e nós ficamos um pouco desgostosos. É necessário que possamos encorajar os nossos corações, a nossa família, para com que nós nunca possamos abandonar o ensinamento e a missão de Jesus Cristo. Que o ressuscitado possa abençoar sempre a nossa vida e a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.